É fundamental que o diagnosticado se vincule ao tratamento. É importante que a pessoa que está com borderline, ela se sinta no tratamento. Por isso que o vínculo terapêutico é melhor do que qualquer tratamento que possa ser feito. Se não tem vínculo terapêutico, não dá 2 meses ele vai embora do seu consultório. Busque ajuda e apoio para descobrir qual é o possível gatilho daquela situação. Então, toda situação que o borderline lhe contar, você tem que saber qual é o gatilho e você vai fazer uma lista de gatilhos para ir ensinando a ele em cada gatilho saber como manusear, certo? Mesmo que nem todos os desvios de comportamento sejam solucionados. Não vai, porque é um transtorno, mas ele vai ter uma qualidade de vida bem satisfatória com a ajuda. Então é assim, ó, como é que a gente faz a checagem clínica? A gente chama isso de mecanismo de cisão, tá? Ou seja, geralmente o borderline tem a idealização. A idealização, nossa, mas essa pessoa é uma pessoa muito boa. Mas aí essa pessoa boa, em algum momento, provoca no borderline uma sensação de abandono, que pode ser real ou pode ser imaginado. Ele imagina. E aí a decepção acontece. Aí vem. Ele não idealizava e hipervalorizava, ele desvaloriza e chama a pessoa má. Se você consegue fazer com que a pessoa borderline entenda isso, repetindo esse ciclo e essa sequência com ele, várias e várias vezes, criando situações imagéticas, transportando essa situação imaginária para uma situação real. Outra coisa, ele não está no ciclo de desvalorização. Aqui ele estava idealizando, pessoa boa, sentiu o abandono real e imaginário, desvalorizou, pessoa é má. Aí ele está aqui, ó, na desvalorização. Você vai ensinar ele a fazer o caminho contrário. Ó, desvalorização, a pessoa é má. Aí a pessoa, você simula uma atitude generosa. A percepção veio de volta. A idealização voltou, a pessoa boa. Então, se o ciclo começa com desvalorização, você traz o momento de decisão de conscientizar ele e faz o mecanismo de cisão, que é fazer ele lembrar quando ele idealizou que aquela pessoa era boa e fazer o caminho reverso. Isso você vai ter que fazer, esse mecanismo de decisão, várias e várias e várias e várias e várias vezes. Então aqui, vamos fazer um paralelo entre o transtorno de personalidade e o transtorno de humor. Vamos lá. Primeiro, o transtorno... deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Quais são as coisas, quais são os melhores itens dentro de consultório de psicologia? Primeiro, a terapia com borderline, ela não pode ser padronizada e um padrão contínuo de terapia igual toda a sessão. Você precisa ter pelo menos 2 plano A e plano B na sessão. Primeiro, a maioria das sessões dos borderline são avaliando o que eles fizeram. Mas muitas sessões precisam ser criando situações que ele vai criar para que ele aprenda a reagir com você. Você, muitas vezes, como terapeuta, precisa provocar o borderline para que ele crie uma situação dentro do consultório e você saiba intervir o estouro dele com você. Por isso, se você não desenvolver se o psicólogo não tiver uma autoestima boa, se o psicólogo não tiver uma noção de que ele não está fazendo aquilo contra ele, e se o psicólogo não tiver uma empatia formada, não atenda borderline, porque ele vai checar você o tempo inteiro, né? Borderline testa psicólogo com força, mas também depois que encontra, viu, gente? Pelo amor de Deus, é um grude. Quando ele entende que o psicólogo está ajudando e que o psicólogo não vai abandoná-lo, mesmo quando ele acha que vai, ele aprende isso e isso é que tem que ensinar. Então, base de processo terapêutico com borderline, criar empatia. Como é que eu faço isso? Entendendo a mente borderline, estudando a mente borderline, entendendo aquele paciente, que tipo de borderline é aquele, e entendendo que ele é borderline, que você não pode esperar que ele lhe ame por toda a vida. Ponto. Transtorno de personalidade, padrões de pensamentos e comportamentos bastante rígidos e mal ajustados. Isso é o transtorno
de personalidade. Transtorno de humor, caracterizado por alterações emocionais e afetivas de longa duração. Então, o transtorno de personalidade muda rapidamente. O estado de humor, o transtorno de humor especificamente, como o bipolar, de longa duração. Alternância entre várias emoções extremas, sentidas de forma intensa. O borderline, ele sente várias emoções ao mesmo tempo de forma intensa. Ele tem raiva e ama na mesma intensidade no mesmo momento. No transtorno de humor bipolar, a alternância entre dois estados. Ora ele vai sentir passar um tempo, depois ele vai sentir outro. Mudanças de humor são provocadas por conflitos interpessoais no transtorno borderline. Mudanças de humor são provocadas por outra pessoa, por me abandonar, por me deixar, ou por querer estar grudado comigo quando eu não quero. No transtorno de humor borderline bipolar, as mudanças de humor são acompanhadas de alterações nos padrões de sono. O sono para o transtorno de humor é muito importante, porque a gente já viu que o sono, ele regula, a função dele é manter e repor as nossas energias. E para o transtorno de humor, não é que para o transtorno borderline não seja, mas para o transtorno bipolar é fundamental. A psicoterapia é o que apresenta melhores resultados, onde se adquirem ferramentas para controlar impulsos e entender o próprio comportamento. O transtorno de personalidade borderline, ele precisa muito da terapia. O transtorno de humor vai ser uma combinação bem equilibrada entre psicoterapia e medicação, para estabilizar o humor e diminuir a frequência dos episódios depressivos ou eufóricos. Então, pessoal, um dos maiores desafios do psicoterapeuta quando vai tratar de uma pessoa acometida pelo transtorno borderline é que ele precisa entender que a alternância de comportamento de uma pessoa assim é muito grande. E que ele não pode estar criando expectativas no sentido de que essa pessoa venha a ter um comportamento padrão, atípico, certo? É preciso que o psicoterapeuta ele olhe e enxergue o paciente com transtorno de borderline, ele enxergue as possibilidades de ensinar a este paciente a administrar os seus impulsos. Não é? Então, o paciente borderline, o tempo inteiro ele está lutando contra os impulsos emocionais que ele vai ter. Então, ele precisa saber administrar. E uma boa saída disso é fazer uma trajetória sobre cada emoção desse paciente. Alegria, raiva, tristeza, afeto. Você vai fazer uma checagem de quais são as emoções mais vulneráveis em questão de gerar comportamento nele. Quais são as emoções que despertam os gatilhos mais disfuncionais, gerando comportamentos mais disfuncionais? Então, isso é uma checagem que é preciso ser feito progressivamente e com muita paciência, porque muitas vezes, como paciente borderline, a gente sobe 3 degraus. E quando você pensa que vai subir o 5º, você desce 3. Então, entenda. É preciso ter essa paciência, fazer as checagens que eu já falei. E, principalmente, como eu já disse anteriormente, criar o vínculo terapêutico. Se você não cria o vínculo terapêutico, a princípio, nada vai ser feito. Uma vez que o vínculo terapêutico foi criado e você consegue mostrar para esse paciente que você está junto com ele, que ele pode contar com você, você vai conseguir fazer com que ele compre a ideia do tratamento. Uma vez que um paciente borderline compra a ideia do tratamento, vai ser muito mais tranquilo, mas nunca fácil. Então, há um psicólogo que decide atender borderline
precisa estudar muito, precisa conhecer as nuances do transtorno borderline, precisa conhecer a mente borderline e principalmente a cada paciente que chega vão ter várias nuances e várias variações que são específicas dele. Mas é muito bonito, viu, gente? Quando a gente consegue chegar a isso, a gente tem uma sensação de tarefa cumprida muito grande e isso faz com que você realmente entenda que você nasceu para ser psicólogo e que você realmente está no lugar certo, na hora certa. E a gratidão que você recebe desses pacientes, ela é encantadora. Porque o borderline, ele também sabe ser grato. Nossa, que legal, como aprendemos, não é? Sobre o transtorno borderline. Vocês perceberam como ele é bem diferente do transtorno bipolar? Pois é, exatamente por conta disso que a gente resolveu primeiro, né, na outra série, apresentar o transtorno bipolar e agora acabamos de apresentar o transtorno borderline, dando uma ênfase muito grande para o aspecto do tratamento e do enfoque da psicologia, não é? Um abraço a todos e eu espero que você também tenha gostado da fala do Dr. José Brasileiro, que também é psiquiatra, né, médico psiquiatra, e que atua com bastante eficácia no tratamento de pessoas com transtorno borderline. Eu quero novamente dizer que você curte aqui, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, comenta e divulga esse canal para que muitas pessoas possam ser alcançadas e entender mais sobre coisas que não são tão costumeiras de serem faladas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e logo em seguida você vai ter a chance de acompanhar uma série sobre esquizofrenia. Então eu convido você a ficar atento, porque logo mais a gente vai estar começando a postar uma série sobre esquizofrenia que está muito, muito especial. Um grande abraço a todos.